mais uma aula sobre integrais. Essa vai ser a última aula, tá? Então a gente já definiu o que é uma integral definida, como ela se relaciona com a integral indefinida, a definição de integral indefinida, que é a antiderivada. E aqui a gente vai começar a estudar algumas técnicas de integração. Claro, como é cálculo 1, o cálculo 1 ele só passa pela antiderivada, né? Pela integral indefinida. E no cálculo 1, então, a gente vai discutir algumas técnicas bem primordiais das integrais, tá? Então, algumas técnicas bem simples, quais são a inversa das funções, etc, etc, etc. Mas só uma parte básica, só as primeiras técnicas de integração, porque a maior parte das técnicas vão ser discutidas em cálculo 2, que é mais focado em integral, em uma variável e derivada para múltiplas variáveis. Então é isso, vamos lá então. Então, a técnica que a gente vai ver, inicialmente, bom, vamos lembrar da propriedade mais básica da integral indefinida, que é a que a gente vai usar aqui para todos os passos, que é a integral da derivada de f de x dx é igual a própria f, tá? Eu provei isso na outra aula, quer dizer, essa é a definição da integral indefinida. Eu mostrei como a integral indefinida se relaciona com a integral definida, né? Então, eu provei a relação entre a integral definida e a derivada, tá? Então, vamos lá. Então, qual que é a primeira regra que a gente vai usar? A gente vai chegar nessa regra da seguinte forma. Vamos definir aqui uma função que é uma f de g de x, tá? A gente vai derivar essa função. Então, qual que vai ser a derivada dessa função? A derivada dessa função vai ser igual a quê? Vai ser igual a dg de x dx df g de x dg, certo? Regra da cadeia simples. Ok, agora a gente vai fazer a integral indefinida nos dois lados dessa expressão. Então aqui a gente vai chegar, integrou desse lado, integrou desse lado. Esse lado a gente vai integrar, vai simplesmente chegar na função original, f de g de x. Aqui vai ser igual a quê? Integral de... A gente integrou, vai fazer a integral indefinida em relação a x dos dois lados. Então, x dx vezes df de g de x dg dx. Tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa função, mesma função, f de g. Eu vou anotar aqui como não é f de g para não ficar reproduzindo de x, mas a gente já sabe que depende de x. E eu vou derivar ela agora em relação a g. Tá? Então, vamos fazer df dg. Tá? Então eu vou derivar ela em relação a g. Agora eu vou integrar ela em relação a g. O que acontece em integrar essa função em relação a g? df dg, derivei a f em relação a g, vou integrar ela em relação a g agora. Se eu integrar ela em relação a g, fazer a integral indefinida, qual que é a função que eu vou chegar? f de g. Tá? Então o que eu fiz aqui nesses dois passos para explicar? Aqui eu derivei a f bola g em relação a x, cheguei nessa expressão, integrei os dois lados. Aqui eu derivei a f em relação a g, cheguei na df dg, certo? Como não tem uma expressão, eu derivei ela em relação a g, eu cheguei em df dg, integrei e eu cheguei na f original. Mas o que é interessante, a gente percebe que integrar a df g dg, né? Integrar a df dg em relação a g, integrar essa expressão aqui em relação a x é a mesma coisa. Então o que a gente chega na primeira regra de integração, que é bem simples então, a gente chega aqui, para integrar df g dg dg é igual a integrar dg, que eu vou explicitar que é de x, né? Mas nos dois casos é a mesma função, df de x dg dx. Então eu consigo, simplesmente usando a inversa da regra da cadeia, mostrar que essas duas integrais são equivalentes. Tá? Então a df dg, então integrar essa expressão aqui, df dg em relação a g, é a mesma coisa que integrar em relação a x, porque essa integral aqui é uma multiplicação de duas funções, essa aqui é uma função só. Então a regra normalmente é usada nesse sentido, né, de transformar essa integral nessa, porque é obviamente uma integral mais simples, que tem uma multiplicação de duas funções, que tem simplesmente uma função. Então a gente chega nessa primeira regra, que é a substituição, que é a inversa da regra da derivada, da regra da cadeia, inversa da regra da cadeia da derivada. Aqui um exemplo clássico de como essa regra pode ser usada, e é bem simples, é por exemplo na função, um exemplo bem fácil, né? É na função x
2x que multiplica seno de x quadrado. Tá? Para integrar isso aqui em relação a x. É bem claro que o nosso 2x aqui é a derivada desse x quadrado aqui dentro, certo? Então, se eu chamar esse x quadrado aqui de u, dá para ver claramente que 2x é igual a du dx, certo? Então, o que eu posso substituir? Eu posso, em vez de integrar em relação a x, que é o que eu estou fazendo aqui, integrar em relação a u. Integrar em relação a seno de u. Então, esse equivalente a fazer o quê? A integrar em relação a seno de u du, certo? Porque justamente eu consigo trocar esse diferencial pelo u aqui, simplesmente porque dá para ver claramente que essa função aqui, essa função que está multiplicando seno de x quadrado, é a derivada dessa função aqui interna. Tá? Então é bem clássico os casos onde você usa essa regra. É quando você tem a derivada de uma função composta aqui. Tá? Obviamente ela é inversa da regra da cadeia. Então, para quem manja muito de regra da cadeia, essa é uma regra muito fácil de usar. Mas eu quero explicar aqui um outro jeito um pouco mais geral de trocar variáveis em derivada, tá? Essa é a interpretação que a gente pode ter dessa regra, né, que na verdade está trocando de variável. Então, eu acho ela um pouco mais difícil de operar, tal. Eu acho ela um pouco mais complicada. Então, eu gosto de usar uma outra interpretação, uma outra forma de ver essa regra um pouco diferente. Como eu gosto de fazer? Primeiro, a gente vai pensar o seguinte. Então, eu tenho aqui uma integral, certo? Uma integral do f de x dx, uma integral indefinida. Eu quero transformar ela numa integral de alguma coisa que eu ainda não sei aqui dentro, de um du. Então, como que eu vou fazer? Tá? Como que é o método que eu posso usar mais simples? Primeiro, eu vou ter aqui uma expressão, então, uma expressão qualquer aqui, que depende de x e de u. Aqui eu vou colocar que ela é igual a zero. Mas tanto faz, é qualquer relação entre x e u. Então, eu vou criar aqui uma relação entre x e u. Porque, lógico, se eu quero trocar a variável para u, tem que ter alguma relação entre x e u, certo? Então, elas vão se relacionar de alguma forma. E como que eu vou fazer? Bom, primeiro eu vou substituir x por u. Então, através dessa relação, eu vou achar como eu posso substituir meu x por u. Só que eu não posso só fazer isso, também tem que trocar os diferenciais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou supor, né? Então, depois desse passo, eu vou supor que ou x é igual a f de u, ou u é igual a uma g de x, certo? Sei lá, vou supor ou que x é função de u, ou que u é função de x. Então, se eu supor que x é função de u, eu vou usar a mesma coisa da derivada implícita que a gente viu, certo? Então, quando eu for derivar, né, por exemplo, supondo que na minha x está aplicada uma função h qualquer, né? Então, como que eu vou derivar? Eu vou derivar em relação a u. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter dh dx vezes du dx du, perdão, dx du. E a partir do momento que eu tiver essa relação aqui, lembra que a derivada, como a gente já estudou antes, né? Se eu tenho, por exemplo, vamos supor, se eu chegar aqui du sobre dx é igual a 5, eu estou dizendo que esse diferencialzinho, a relação entre esse diferencial e esse é 5. É exatamente o que isso aqui quer dizer, né? Se eu pegar um pequeno incrementozinho aqui, se eu incrementar um pouquinho no x, quanto que eu incremento no u? Só como só depende de x, então qualquer incremento que acontecer em u é decorrente do incremento que aconteceu em x. Então essa relação aqui eu consigo achar, então, como eu posso substituir, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso, eu chego que o meu dx vai ser igual ao meu du sobre 5, tá? Porque, na verdade, o que a gente está achando aqui, né? Vamos pensar assim mais profundamente, a gente está achando o quê? A gente está pegando a nossa f de x e está multiplicando por um pequeno comprimento, né? Por uma pequena distanciazinha no nosso domínio. Só que agora a gente trocou o nosso domínio não é mais x, nosso domínio é u. Então, qual que é a equivalência entre um pequeno deslocamento no domínio e na imagem, né? Porque x e u agora é como se um fosse função do outro. Então, se eu deslocar um pouquinho no x, quanto que eu desloco no u, certo? E a gente precisa saber essa relação para conseguir trocar a integral, né? Na verdade, a gente está fazendo uma relação entre distâncias aí. Você vê que quando for integral dupla, vocês vão achar relações entre áreas, né? Quando você troca o domínio de integração, é como se eu estivesse pegando um domínio, transformando para o outro. E qual a relação entre as áreas, né? As áreas infinitesimais desses domínios? Aqui a gente está achando uma relação infinitesimal entre distâncias, entre os domínios que a gente trocou. Então, claro, isso aqui pode ter ficado um pouco confuso, mas vamos dar um exemplo um pouco mais prático, da mesma função anterior. Então, vamos integrar aqui, para vocês entenderem como funciona isso. Vamos integrar aqui, então, 2x seno de x quadrado dx, certo?
o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai expressar de alguma forma útil, a gente vai trocar a variável da nossa integral. Então vamos primeiro trocar a nossa variável para u. Então vamos colocar aqui uma relação, por exemplo, vou colocar aqui x² é igual a u. Agora eu vou supor que meu u é função de x, só porque assim fica mais fácil de fazer a derivada. Então eu vou derivar em relação a x dos dois lados, tá? Então eu vou ter du dx é igual a 2x, certo? Então o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é o seguinte, agora já tem a relação entre o du e o dx. Então o meu dx vai ser igual ao quê? O meu dx vai ser igual ao meu du sobre 2x. Então, se eu substituir na expressão original, tá? Vou substituir na expressão original, então vai ter o quê? 2x seno de x² du sobre 2x. Claro, muitos professores agora de matemática poderiam ficar muito bravos, né? Porque eles falam que primeiro eu tenho que substituir tudo por u, para depois colocar o u aqui. Mas depois a gente substitui. Então, na verdade, só para lembrar que o u aqui ele é uma função de x. Então, não é que tem duas variáveis nessa integral, é que o u ele simplesmente ele é dependente de x. Então, o u, na verdade, nada mais é do que uma função de x. Só que fica claro, o du dx aqui, então eu vou cancelar. E o meu x² é igual a u. Então, eu vou deixando tudo em termos de u, né? A gente vai chegar o quê? Em quê? Seno de u du. E a gente chega na nossa nova integral indefinida, tá? Simplesmente fazendo essa relação, porque o du dx aqui é legal, porque essa notação de derivada, por isso que eu uso mais essa notação, né, não linha, eu deixo bem claro como a derivada é uma relação entre qual é o deslocamento que eu causo na imagem a partir do deslocamento que eu tenho no domínio, né? Pensando que o u aqui é a minha imagem e o x é meu domínio, o que o deslocamento no meu x causa de deslocamento na minha imagem, né? Qual é essa relação entre esses dois deslocamentos, né? É um dividido pelo outro. Então, a partir do momento que eu sei a relação entre eles, eu consigo trocar, né? Porque lembra que no limite a gente está pegando, na verdade, o valor da função e multiplicando por esse pequeno deslocamentozinho, né, no domínio. Então, como a gente vai trocar agora o domínio, a gente tem que pegar um deslocamento equivalente, certo? Para dar a integral da mesma coisa. Então, como a gente está achando essa relação entre comprimentos, a gente usa a derivada. E aí o método que você pode fazer, se você quiser fazer de uma forma mais precisa, né? Primeiro, você chama x² de u, aí você substitui tudo por u, né? Porque aqui vai dar o quê? Que x, então, é igual a raiz de u. Então aqui vai dar 2 raiz de u seno de u du. Seno de u vai dar 2 raiz de u seno de u. Aí o du você vai descobrir a relação com ele com o x, então vai dar que dx é igual a du sobre 2x. Só que o seu u é raiz de u, então vai dar du sobre 2 raiz de u. Aí você vai substituir tudo na expressão original e vai dar certo, você vai acabar cancelando. Só que não tem problema, né? Assim é uma forma um pouco mais simples de visualizar. E por que isso aqui eu acho que é um método, né? Apesar de você passar o diferencial para o lado, passar um diferencial para o outro pode não ser tão preciso assim, né? Mas por que essa relação entre comprimentos, né? Quando você troca de domínio, eu acho que é muito mais interessante. Porque eu acho que é um pouco mais fácil de você usar, por exemplo, ilustrando no mesmo caso, quando você tem, por exemplo, a função, eu quero integrar seno de x² dx. Bom, agora você não tem exatamente a função original. Essa aqui não é exatamente a derivada de x², então talvez fique confuso, né? Como você faz agora? Porque não é 2x, é só x. Então, como que você faria? Se você fosse fazer a técnica original, você teria que fazer esse 2x aparecer, certo? Para você poder substituir a integral. Então, como que você faria? Bom, você lembraria que você pode fazer isso aqui, certo? 2 sobre 2x seno de x² dx. Eu não expliquei isso, né? Mas você pode tirar as constantes da integral. Então, meio 2x seno de x² dx. E aqui já tem claramente a regra. Essa aqui é a derivada, essa aqui é a função. A função e a derivada dela está multiplicando, certo? Numa composta. Então a gente poderia substituir simplesmente isso aqui por seno de u du. Beleza, você teria que fazer esses passos aqui para chegar nisso. Agora, se eu tivesse com a minha técnica, com essa outra forma, né, de ver a substituição, né, quando você faz uma substituição, em vez de pensar como inversa, né, da regra da cadeia, você pensa simplesmente com uma substituição qualquer de variável, você tenta buscar a relação entre os diferenciais, que é uma forma um pouco mais genérica de ver, eu posso pensar de outra forma, né? Então eu tenho aqui x, certo? Seno de x² dx. Então eu vou chamar aqui meu x² de u. Meu du dx vai ser igual a 2x. Meu dx vai ser igual a du
sobre 2x. Eu substituo aqui nessa expressão. Então, já vou colocar x. Aqui eu já vou trocar por seno de u dentro. du sobre 2x. Certo? Du sobre 2x, eu posso cortar. Já é aqui integral seno de u du sobre 2. Certo? Que vai ser a mesma coisa que eu cheguei na outra. Aí a constante sai da integral. Então eu vou chegar a meio seno de u du. Tá? Então é isso. É um pouco mais simples de operacionalizar, né? Porque você tem essa mudança aí com as constantes e também te dá uma... Depois vocês vão ver que tem um negócio que chama substituição trigonométrica, que é você trocar a variável de x para uma variável que depende de um θ. Você usa funções trigonométricas para trabalhar com alguns casos específicos, que pode ajudar a resolução da integral. E em integral de mais variáveis, né? Vocês vão ver que em vez de você integrar, né, por um comprimentozinho aqui, né? Igual aquela interpretação que a gente deu da corda, né? Que isso aqui você pode pensar que é como se fosse uma densidade, isso aqui um comprimentozinho. Você vai pensar de uma outra forma. Aqui, na verdade, vai ser esse diferencial vai representar uma areazinha, né? Quando for integral dupla. Quando for integral tripla, vai representar um volume. E quando você for trocar de domínio, né? Você tem um domínio original, você troca para outro domínio. Então, você vai achar essa relação entre os volumes infinitesimais. Então, claro que não vai ser simplesmente com a derivada, né? Por isso que fala que passar o diferencial para um lado e para o outro está errado. Mas não deixa de ser uma relação entre comprimentos, a derivada, tá? Uma relação entre um pequeno deslocamento do domínio e o deslocamento da imagem. Isso é um jeito um pouco mais interessante de ver. Então, sobre a teoria de substituição, é isso.